Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Ainda nós estamos distantes, né? Mas graças a Deus que temos essa forma aí de vídeo para podermos estar unidos e poder aprender um pouco mais a palavra, né? O nosso Pensando Fora da Caixa de julho tem um tema muito especial e o tema que nós vamos falar hoje é: estamos numa pandemia, e agora, Jesus? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. É do 13 ao 34, e eu vou ler aqui para vocês. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com um rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E Jesus perguntou: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito deles. Eu vou parar por aqui antes da gente continuar. Aqui, o contexto da história fala de 2 discípulos que tinham acabado de voltar de Jerusalém. Eles tinham ido para Jerusalém porque era a época da Páscoa e também foi o momento em que Jesus foi crucificado. E esses 2 discípulos estavam andando pelo caminho, a caminho de Emaús, e eles estavam conversando entre si sobre esses últimos acontecimentos, a respeito da morte de Jesus. E Jesus os avistou no meio do caminho e se aproximou e perguntou para eles: mas o que vocês tanto conversam? O que vocês estão debatendo entre si? E eles até então não sabiam que aquele homem que tinha abordado eles era o próprio Jesus. E eles ficaram, a palavra de Deus, a gente acabou de ler aqui, fala que eles ficaram com o rosto entristecido e perguntaram: mas como? Você é o único homem em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? Ou seja, a morte de Jesus foi um acontecimento que todas as pessoas em Jerusalém ficaram sabendo. E principalmente para os discípulos, essa notícia ainda era muito recente e causava muita tristeza, um sentimento de desesperança. Então, nesse contexto, a gente pode compreender que os discípulos estavam vivendo um tempo de crise, porque eles tinham que lidar com a morte de Jesus. Até então, eles tinham a esperança que Jesus seria o resgatador de Israel, o rei dos judeus, aquele que traria libertação para o povo. E Jesus, até então, tinha morrido. Eles não tinham entendido que a ressurreição já tinha acontecido. Então, no coração deles, ainda pairava o sentimento de tristeza. E, além disso, para somar esse momento de crise dos discípulos, eles corriam risco de serem perseguidos pelos judeus. Afinal, se os judeus mataram o mestre Jesus, os discípulos também corriam risco, né? E nessa conversa entre os discípulos e Jesus, nós podemos aprender
alguns princípios a respeito de como o Senhor nos ensina a enfrentar o tempo de crise. E o primeiro princípio que eu gostaria de conversar hoje com vocês é sobre foque na palavra e não nas circunstâncias. Por quê? Durante a conversa que os discípulos tiveram com Jesus, os discípulos deram duas notícias para ele. Uma notícia era uma notícia ruim, ou seja, você não está sabendo que Jesus Cristo de Nazaré foi crucificado? E aqui a palavra diz no versículo 21, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Ou seja, era uma notícia ruim que eles estavam informando aquele homem, né? E a segunda notícia era uma notícia boa. A notícia de que algumas mulheres já tinham ido no túmulo de Jesus e não encontraram o corpo dele. E anjos afirmaram para elas que Jesus tinha ressuscitado. E alguns homens também foram verificar essa notícia boa e, de fato, isso tinha acontecido. Ou seja, os discípulos tinham duas notícias, a notícia ruim e a notícia boa. Mas se a gente perceber aqui no contexto da conversa, eles estavam muito mais enfocados, muito mais certos a respeito da notícia ruim, que foi a morte de Jesus. Por quê? A morte de Jesus causou muita tristeza, muita desesperança. E quando nós estamos de frente com uma notícia que nos causa tristeza, que nos causa dor, que tira a nossa esperança, provavelmente o chão dos discípulos, como a gente fala, o chão deles caiu, né? Desapareceu, eles não tinham chão, ficaram sem saber o que fazer. E agora, aquele que nos ensinou sobre tudo, aquele que nos mostrou a verdade e a vida, morreu. Então, para eles, era muito complicado absorver, provavelmente muito difícil naquele contexto ainda tão recente da morte de Jesus, até porque fazia 3 dias da morte de Cristo, era muito recente para eles absorverem aquela notícia. Mas eles já sabiam da notícia boa, que é a notícia boa da ressurreição. E por que eles tinham dificuldade de entender que Jesus já tinha ressuscitado? Provavelmente o coração deles ainda estava endurecido. E no fundo, eles tinham dificuldade de crer. E quantas vezes nas situações que nós passamos, situações difíceis, de perdas, situação de luto, situação de dor, de tristeza, que o nosso chão cai, né? Nós perdemos o chão, na verdade. Quantas vezes nós também temos essa dificuldade, assim como os discípulos tiveram, de entender a notícia boa, de entender que já houve o milagre, de entender que o Senhor já nos mostra através da palavra que Ele vai trazer o resgate para as nossas vidas, né? E Jesus, Ele foca os discípulos. Presta atenção, discípulos, vocês não estão entendendo. Olha o que a palavra diz aqui no versículo 25. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Depois que Jesus ouviu as duas notícias dos discípulos, a notícia ruim e a notícia boa da ressurreição, Jesus falou, como vocês são tolos, vocês não lembram o que a palavra diz ao respeito de Jesus Cristo, a meu respeito? Até então, Jesus não tinha se apresentado como Cristo, mas Jesus quis mostrar para os discípulos, através da palavra escrita, que o sofrimento de Jesus já era previsto pelos profetas, mas que isso era para glorificar o nome de Deus. Por algum momento, por alguma razão, os discípulos estavam tão encharcados de dor, tão encharcados de tristeza, que eles não conseguiam lembrar das palavras dos profetas, daquilo que a própria palavra escrita, a palavra de Deus, já dizia a respeito de Jesus. E nós, em momentos difíceis, momentos de dor, podemos sim nos esquecer daquilo que a própria palavra diz, porque nós focamos somente na dor, focamos somente na morte, focamos somente na notícia ruim. E o Senhor nos está convidando hoje para que a gente reflita, será que nós estamos focando nessa situação que aparentemente nós estamos presos dentro de casa, na quarentena, ou nós estamos focando naquilo que o Senhor já prometeu em sua palavra? Imagine, o que o Senhor prometeu na sua palavra? A palavra de Deus está repleta de promessas a nosso respeito, a respeito do povo de Deus, a noiva de Cristo.
E muitas vezes passamos por situações e sentimentos de medo, de ansiedade, de frustração, o sentimento de que nós não vamos vencer, o sentimento de que as tribulações são maiores do que nós podemos aguentar. Só que a palavra de Deus tem resposta para todos esses sentimentos que nós temos, para todas essas situações que nós passamos. Então, os nossos olhos precisam estar focados naquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Sair do sentimento ou da sensação que nós temos, porque isso é natural, nós somos seres humanos, e ir em busca do que a palavra diz. Então, a palavra diz que se eu tiver medo, o Senhor está comigo. Eu estou contigo. A palavra de Deus diz, eu estarei convosco todos os dias. Vocês não estão órfãos. Olha que promessa. Aí, se você fala, Jennifer, eu estou ansiosa nessa quarentena, nessa pandemia, um sentimento de ansiedade, parece que está me sufocando. A palavra de Deus diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jennifer, eu tô com medo de faltar comida na minha casa, eu tô com medo de faltar recursos, eu perdi meu emprego. A palavra de Deus diz que ele é aquele que traz a provisão. Se ele cuida até dos lírios dos campos, quem dirá, se ele cuida dos pássaros, quem dirá das nossas vidas? Então, o Senhor é aquele que se preocupa com todos os detalhes das nossas vidas, e a palavra de Deus tem resposta para tudo. Algumas versões, né, da Bíblia trazem até no final, se você olhar assim nas últimas páginas, tem aquele vocabulário que você pode pesquisar. A palavra ansiedade, versículos sobre ansiedade. Faz esse treino, porque é muito importante que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, porque senão nós vamos ser consumidos pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Como eu disse, é natural, nós somos seres humanos. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus chorou quando viu que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus não deixou com que isso atrapalhasse o momento de milagre que ia acontecer logo em seguida. Então, nós temos que focar na palavra de Deus, focar na promessa do milagre. Jennifer, mas e se não acontecer o milagre? E se eu não for curado? A palavra de Deus diz que Ele enxugará as nossas lágrimas, as nossas dores. Pode ser que nessa vida terrena a gente não tenha tudo aquilo que nós desejamos, seja a cura, seja a porta aberta que nós tanto queríamos, mas a palavra de Deus nos assegura de algo muito maior e muito mais precioso, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna, que os nossos olhos físicos ainda não viram, mas não faz parte do mundo físico, mas faz parte do mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo físico daquilo que a gente consegue olhar com os nossos olhos. Então, é importante você todos os dias renovar. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? A palavra de Deus, a palavra escrita. Jesus teve que trazer os discípulos até a palavra, para que eles não se perdessem, para que eles não andassem, não vivessem segundo os sentimentos deles de tristeza e a situação que eles estavam passando de crise, mas que olhassem para aquilo que iria acontecer e de fato já tinha acontecido, que era a ressurreição de Cristo. Mais do que nunca, durante esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo bombardeados por notícias ruins, né? Então, nós ouvimos sobre a pandemia, ouvimos sobre aquela nuvem de gafanhoto que ia chegar aqui no Brasil, graças a Deus não nos alcançou. Aí ouvimos sobre o ciclone, ouvimos sobre tantas coisas, e isso nos consome. Se nós não tomarmos cuidado, nosso coração vai ser preenchido só por notícias ruins. E o Senhor nos alerta para olharmos para a palavra, mesmo que ao redor pareça que tudo vai ruir, pareça que tudo vai dar errado. Foque na palavra, foque naquilo que o Senhor já disse a nosso respeito, ao nosso futuro, porque é claro, né, na situação que nós estamos vivendo, vem o sentimento de incerteza. Poxa, mas o que vai acontecer com a gente como humanidade? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer comigo, com o meu emprego? Foque na palavra. Nós não vamos encontrar outras respostas além das respostas que o Senhor já deixou escrita na palavra dele.
A morte não é o fim e as tribulações colaboram para o crescimento do cristão e para a propagação do evangelho. A partir dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas têm sido alcançadas através de um vídeo, através de um áudio, através de um podcast, através de tantos meios de comunicação em que a palavra de Deus tem sido propagada? Eu estava lendo uma revista sobre a igreja perseguida que falava de um determinado país que sofre perseguição. E um dos missionários relatava que durante esse período de pandemia, embora as igrejas estivessem fechadas, quando eu digo igrejas, normalmente são casas, porque eles não podem congregar numa igreja. Então, eles fazem um culto dentro de uma casa. As casas estivessem fechadas, mas a palavra tem chegado a muito mais pessoas, através da tecnologia, através dos meios de comunicação. Então, o Senhor sabe, o Senhor tem o propósito através de todo esse cenário que aparentemente parece um cenário de caos. O Senhor tem permitido que a glória dele brilhe através das nossas vidas, através da palavra dele que tem sido propagada. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 18. Paulo fala para a igreja de Corinto: continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Fala agora, nesse momento. Por isso, eu, Jennifer, fala o seu nome aí. Nunca desistirei. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, na conversa que Jesus teve com aqueles discípulos, os discípulos precisavam compreender através da palavra o que de fato estava acontecendo no mundo espiritual, o milagre da ressurreição, e parar de olhar para aquilo que era ruim aos olhos deles, olhar para além do caos, olhar para além da tragédia que tinha sido a morte de Jesus para eles e para o povo de Israel. E a palavra deixa bem claro que a morte é momentânea, a dor é momentânea, as tribulações são momentâneas e nós devemos dar credibilidade àquilo que o Senhor disse, que a recompensa virá para aqueles que permanecerem nele. Então, mesmo diante de um cenário aparentemente ruim, de uma notícia ruim, que continuemos a focar naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que verdadeiramente diz a nosso respeito, ao nosso futuro, à nossa vida, e que tem autoridade sobre nós, que é a palavra de Deus. E assim como Jesus disse para aqueles 2 discípulos, não sejam tolos, olhem para a palavra escrita, aquilo que os profetas já disseram a respeito de Jesus, que Jesus passaria pela dor, passaria pela crucificação, mas ele ressuscitaria para a glória de Deus. Assim, hoje, Jesus está olhando para mim, para você e dizendo, não seja tolo. Olhe para a palavra, olhe para aquilo que eu já disse a seu respeito, sobre o seu futuro, um futuro de paz e esperança. Não é o caos que vai dizer quem você é, não é o caos que vai dizer a respeito do futuro da sua família, do futuro da igreja. A igreja já tem um futuro glorioso com Cristo e nós temos a esperança da glória. Então, de quais notícias você tem alimentado o seu coração? Da notícia ruim? Você tem deixado tomar conta do seu coração, ou das boas notícias, das notícias de milagres? Porque mesmo diante daquilo que nós temos passado hoje, quantos milagres não aconteceram? Quantas pessoas não foram curadas? Quantas pessoas conseguiram um emprego mesmo em meio à pandemia? E nós, acima de tudo, que estamos vivos, isso é o maior milagre.
Nós podemos olhar e falar, Senhor, apesar de toda a situação difícil, que tantas pessoas perderam as vidas, o Senhor poupou a minha vida. E isso é um milagre, que nós devemos olhar para nós e falar, Senhor, obrigada, porque eu sou um milagre. Obrigada, porque a minha família é um milagre. Obrigada, porque o Senhor tem nos poupado, Senhor, neste momento de dor e de angústia para muitos. Devemos focar os olhos naquilo que o Senhor já tem feito. E é muito comum, diante de períodos de incertezas, por exemplo, o tempo que nós estamos passando agora, ouvir as pessoas falarem, às vezes a gente por descuido também fala, mas o que vai ser do nosso país e da nossa vida? Eu acho que aqui vai de mal a pior mesmo. Olha, esse país não tem jeito, esse mundo não tem jeito. Olha, eu acho realmente que as coisas vão piorar. E as pessoas começam a se encher somente de palavras ruins, somente de notícias ruins, somente daquilo que elas acham, daquilo que elas têm como percepção do momento do caos, aquilo que a intuição delas diz sobre esse momento. Mas nós não devemos seguir as nossas intuições, os nossos achismos. A palavra é aquela que nos guia, é a palavra que vai dizer a nosso respeito, como eu disse anteriormente, sobre o nosso futuro. Então, até lembro de uma situação de uma amiga minha que ela estava sentindo algumas dores, uns sintomas estranhos no corpo e ela foi pesquisar na onde? No Google. E quando ela pesquisou no Google os sintomas que ela estava tendo, aí o Google deu uma resposta para ela que ela poderia estar com câncer. Se ela levasse aquela resposta sério do Google e não fosse consultar quem era de direito, quem era a autoridade sobre aquilo que ela estava sentindo, que tem que ser um médico, ela ia achar que daqui 3 dias ela já estaria morrendo, que ela teria poucos dias de vida. E quantas vezes nós consultamos fontes erradas, consultamos só o nosso coração, só os nossos sentimentos, a nossa intuição e deixamos de lado a palavra. E é a palavra que tem autoridade sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu. Mas da onde eu vim? Para onde eu vou? A palavra tem resposta. Então, essa é a chave para que a gente consiga suportar os tempos difíceis e tempos de crise. Assim como os tempos de abundância também, mas principalmente os tempos de crise em que muitas vezes nos fazem esquecer, assim como os discípulos esqueceram, da palavra, daquilo que Deus já tinha falado. Fiquem tranquilos, Cristo vai morrer, mas Ele vai ressuscitar. E eles não lembraram dessa palavra. Eles simplesmente estavam focados na notícia ruim. Aí talvez você pense, mas gente, como que eu vou lembrar de tudo que está escrito na Bíblia? Eu tenho que ter uma memória fantástica. A verdade, a palavra diz que guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no coração, não quer dizer que a gente vai lembrar de cada vírgula, mas nós vamos lembrar da essência, daquilo que o Senhor quis dizer em cada trecho da palavra que nós lemos. Então, no momento de aflição que você tiver com ansiedade, por exemplo, a palavra diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você pega aquela palavra, quando você lê aquela palavra escrita, você preenche o seu coração, aquilo desce para sua alma, para o seu coração, e isso cria vida, salta vida dentro de você, e a cada dia é renovada dentro de você a esperança. Mas então lendo um dia ou outro já tá bom. Então, nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente com o entendimento da palavra, todos os dias trazer à memória o que nos dá esperança. Então é um exercício diário, assim como nós comemos todos os dias, né? Tem algumas pessoas que comem várias vezes ao dia, além das 3 refeições, né? Então, nós todos os dias devemos nos alimentar, em todo tempo. É a melhor fonte, é a fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. A palavra, ela não nos deixa perdidos. Aqueles discípulos estavam perdidos diante daquela situação porque eles não se lembraram da profecia, daquilo que já estava escrito sobre o futuro de Jesus Cristo de Nazaré, que ele iria ressuscitar.
E muitas vezes as pessoas estão perdidas diante dessa situação, até de pandemia, falando, meu Deus, o mundo vai acabar. Nós devemos olhar para a palavra porque em Lucas, capítulo 21, 25 e 28, versículo 25 e 28, Jesus já tinha profetizado a respeito dos tempos difíceis que nós estamos vivendo agora. Então, a palavra, ela não é alheia ao que está acontecendo, a palavra é atual, ela fala do que nós já estamos vivendo, e é isso que nos dá segurança de saber que Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo e deixou a palavra como garantia disso. Olha só o que Jesus profetizava a respeito do que nós já estamos vivendo hoje. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho de Deus vindo numa nuvem com poder e glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Jesus profetizou a respeito das tribulações, mas no final ele garante que diante das tribulações, dos tempos difíceis que nós já estamos passando, podemos ter certeza que a nossa salvação está cada vez mais próxima. A segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré está cada vez mais próxima e é isso que nos enche de esperança. E por último, um princípio que Jesus também nos ensina diante desse contexto da conversa que ele teve com os 2 discípulos a caminho de Emaús é que nós devemos caminhar para o lugar certo. Se a gente observar aqui no versículo 28 do capítulo 24 de Lucas, a palavra diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, o destino dos discípulos, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então, no final dessa cena aqui, dessa palavra, os discípulos, assim que Jesus desapareceu, Jesus partiu o pão na casa dos 2 discípulos e desapareceu. E a palavra diz que os olhos deles se abriram para entender que o homem que conversava o tempo todo com eles no meio do caminho era o próprio Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto. E aí eles falaram: ardeu no meu coração, ardeu em nosso coração aquilo que o Senhor falou a respeito das Escrituras. E aí a ficha deles caiu na hora, as fichas deles caíram, e aí eles voltaram para Jerusalém, da onde eles tinham saído. E retornando aqui ao princípio que eu acabei de falar, Jesus nos ensina, através desse contexto, que nós precisamos caminhar para o lugar certo. E qual que era o lugar certo diante dessa situação que eles estavam vivendo? Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque a palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 18, 31 e 34. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus já tinha avisado os discípulos que a morte dele e a ressurreição aconteceriam em Jerusalém. E aí a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 18, 31 a 34. Jesus fala para os discípulos: Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. O Senhor é muito fiel à sua palavra, a palavra escrita. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que sempre recorria às Escrituras para falar a respeito do futuro, a respeito daquilo que estava acontecendo. E assim deve ser conosco. E continuando, Jesus continuou falando com os discípulos: ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras, lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Então, antes da crucificação, o próprio Jesus fala para os 12 discípulos a respeito de que Cristo passaria pelo tempo de crucificação, de sofrimento, mas que ele ressuscitaria e tudo aconteceria em Jerusalém. Jesus enfatiza o local aonde o milagre aconteceria, aonde haveria dor, aonde haveria morte, o sofrimento de Cristo, mas aonde no mesmo local haveria a ressurreição. E quando nós lemos aqui a história dos 2 discípulos, a palavra diz que eles estavam voltando de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém, saindo do local onde Jesus já tinha falado que aconteceria o milagre, que aconteceria a ressurreição. E se voltarmos para as nossas vidas, para a nossa história, quantas vezes o Senhor fala, vai para determinado lugar, e nós seguimos o caminho oposto. Vamos para o local totalmente diferente que Jesus já falou, que Jesus já mostrou para nós. Então, essa palavra nos ensina que em tempos de crise nós não devemos voltar para trás e nem fazer o caminho oposto, o que é muito comum, porque nós olhamos para a situação que estamos vivendo hoje e nós pensamos, poxa, mas aquilo que Jesus disse, as palavras proféticas que eu recebi individualmente, ou como família, ou como igreja, nossa, tá muito distante de acontecer, é até fora da realidade. Mas é a palavra que Deus deu. E se foi Deus que deu para você, isso se cumprirá, independente da circunstância, independente do tempo. Só que você não pode voltar para o caminho que você já trilhou antes. Você precisa prosseguir, ir adiante, ir para o caminho certo. E qual é o caminho certo que Deus está mostrando para você, para mim? Qual é o caminho e o lugar certo que Deus quer que sejamos? Qual é a Jerusalém do nosso contexto que o Senhor está nos direcionando para que a gente viva o milagre, para que a gente viva as promessas? Então, que a gente possa refletir sobre aonde os nossos pés estão nos direcionando, para onde nossa fé está nos levando. Será que é para o caminho do milagre, que é Jerusalém? Ou nós estamos fazendo o caminho inverso, daquilo que a palavra diz para nós fazermos? E em Lucas capítulo 24, versículo 49, depois que Jesus encontra com os discípulos, antes de Jesus subir aos céus, Jesus ainda dá um comando para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, viesse sobre eles. Então, aonde Jesus está pedindo para você aguardar nesse tempo? Nesse tempo que aparentemente está tudo parado. Nossa, Jenny, parece que nada acontece na minha vida, parece que nada vai para frente, mas aonde Jesus tem pedido para você estar? Qual é o lugar certo? Qual é o lugar que Jesus te chamou para estar? Que acima de tudo seja um tempo para que, assim como o salmista no capítulo 90 de Salmos 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, que possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina, Senhor, a viver os dias que nós estamos vivendo, até mesmo diante da quarentena, diante de um isolamento, mas que a gente possa aprender na Tua Palavra para onde que nós devemos ir, para onde que o nosso coração deve se fixar e, acima de tudo, a gente não perder a fé e não perder a certeza de que essa fase vai passar. Essa situação vai passar porque ela é temporária. E o Senhor nos promete isso. E aí, quando o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, através da Bíblia, através daquilo que os profetas disseram, daquilo que Jesus Cristo nos diz, a gente pode acalmar o nosso coração e ter a sabedoria para lidar com os dias de crise. Ter sabedoria para passar pelos tempos difíceis e sairmos do outro lado vitoriosos e certos de que é um tempo para aperfeiçoamento, um tempo para nos trazer a temor, nos trazer o senso de que o Senhor é que está no controle de todas as coisas e nós não precisamos temer. E agora eu gostaria de orar com cada um de vocês, aonde você está aí,
que você feche os seus olhos, permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Um trecho que talvez aqui no momento da ministração mais tocou o seu coração, que você possa pedir: Jesus, me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Me ensina, Senhor, a olhar para os dias que eu tenho passado com a minha família, que eu tenho passado individualmente, e a extrair sabedoria desse tempo. Extrair sabedoria através da tua palavra. O que o Senhor está dizendo para eu fazer durante esse tempo? Para onde o Senhor quer me levar, Deus? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Será que eu estou fazendo o caminho oposto, Senhor? Será que eu estou mudando de rota? Senhor, nos ajuda, Pai, a entender qual é o teu tempo, qual é o teu lugar, Senhor. Que os nossos olhos se abram, assim como os olhos dos discípulos se abriram e puderam enxergar que era Jesus que estava falando com eles. Senhor, que os nossos 5 sentidos estejam, Senhor, consagrados a Ti, para que a gente esteja sensível ao Teu Espírito, para não sermos, Senhor, consumidos pelas notícias ruins, para não sermos consumidos, Senhor, por aquilo que vai muitas vezes doer em nosso coração, pela dor, pela angústia, mas que os nossos olhos se ergam para ver que a salvação está próxima. Senhor, nos ajuda a lembrar daquilo que nós lemos na Tua palavra, que seja como boa semente no nosso coração para que não se perca, Pai. Senhor amado, que nós possamos ser agentes de boas notícias e não aqueles, Pai, que vão trazer notícias ruins para deixar outras pessoas mais angustiadas, mas que que da nossa boca saiam palavras de bênção, saiam palavras para profetizar vida onde existe morte, para profetizar a cura onde existe dor, Senhor, para profetizar salvação onde tem caos, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a estarmos cada vez mais firmes naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, não dos nossos sentimentos, não o que as nossas emoções dizem, não o que as outras pessoas estão falando, mas aquilo que a Tua palavra diz sobre o nosso futuro, sobre aquilo que já está garantido em Ti, Senhor. Eu te agradeço por esse tempo tão precioso, Pai, e que cada um de nós possamos sair hoje dessa ministração abastecidos e certos, Pai, que o Senhor é fiel, o Senhor não nos deixa órfãos e o Senhor nos ensina a passar pelo tempo de crise. Obrigada, Senhor, em Teu nome, amém. E agora eu lembrei de uma palavra que diz que o justo não temerá más notícias. Então, que essa palavra se fixe no nosso coração, principalmente durante esse tempo, né? Que nós não temeremos más notícias, mas seguiremos firmes porque a boa notícia já nos foi dada. As boas novas já foram anunciadas e continuarão a ser anunciadas, que é a salvação, a vida eterna. A paz e um beijo para todos vocês.